Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no canal Bio e Mais. Hoje nós vamos falar novamente de botânica e você vai entender alguns fatores envolvidos no crescimento de uma planta. Uma planta, para crescer, ela precisa da luz do sol, ela precisa do dióxido de carbono do ar e também de água e minerais do solo. É uma verdadeira interação planta-solo-atmosfera. Porém, nós temos fatores também internos que participam do crescimento de uma planta. E hoje nós vamos falar desses fatores, dos hormônios vegetais. Gostou desse tema? Então permanece aí até o final desse vídeo que eu vou te ensinar os fito-hormônios logo após a vinheta. Então vamos aproveitar aqui esse ambiente e conhecer os principais hormônios vegetais. Eu vou te falar primeiro dos hormônios chamados de auxinas. As auxinas, do grego auxen, que quer dizer aumentar. Esses hormônios são conhecidos como os hormônios do crescimento. Todos os eventos que envolvem crescimento no corpo da planta têm a participação da auxina. E para te falar melhor, eu vou te falar de um tipo de hormônio das auxinas que é o mais falado, o hormônio ácido indoacético. Esse hormônio é produzido no ápice do caule. Você vai ver que tem folhinhas jovens aqui, né, que ainda não brotaram. Essas nós chamamos de gema apical, onde está localizado o meristema da planta, meristema primário, responsável pelo seu crescimento primário. Então aqui há a intensa divisão celular. E também nesse tecido é fabricado o ácido indoacético. Esse ácido vai descer para o corpo da planta por células associadas ao xilema da planta, o tecido que conduz a seiva bruta. Então você tem a partir daí um hormônio que vai ser transportado via parênquima, né? Parênquima associado ao xilema, e ele vai se descendo para todo o corpo da planta. À medida com que esse hormônio vai descendo, ele vai promovendo a alongação da célula. Então ele é responsável pela elongação celular. Então ele vai promovendo o crescimento. Só para reforçar uma coisa para você, uma planta cresce por suas extremidades. Então nesse caso, a planta vai, à medida que esse hormônio vai descendo em formato de anel, né, no corpo da planta, e vai promovendo o alongamento da célula vegetal, promovendo assim o crescimento. O ácido indoacético também está envolvido com um fenômeno chamado de dominância apical. O que é a dominância apical, Ricardo? Você pode me perguntar. Eu vou lhe dizer o seguinte: é a dominância que o ápice do caule exerce sobre as gemas laterais. Ó, aqui nas axilas das folhas ou dos ramos de uma planta, você vai perceber que existem folhinhas jovens ali que não brotaram, que nós chamamos de gema. Essas gemas laterais, elas são inibidas quando a gema apical está intacta. Vou repetir, quando a gema apical está intacta. Olha que maravilha aqui na Amazônia. Eu estou dando a minha aula aqui explicando os hormônios vegetais, e as araras, os papagaios estão fazendo a maior farra aqui na floresta, atrás de frutos, sementes para comer. Olha que maravilha gravar aqui na natureza. Então você tem aqui o que eu repetindo, né? Quando o hormônio ele vai descendo no corpo da planta, ele promove a dominância apical. O que é isso, Ricardo? É que as gemas laterais não brotam enquanto a gema apical está intacta. A quebra dessa dominância é feita através de uma técnica na agricultura chamada de poda. Então, quando você aí na sua casa poda uma planta, que já se convencionou dizer que para uma planta produzir melhor, produzir mais frutos, mais flores, é necessário em alguma época do ano fazer a poda dessa planta. Então, quando você está podando a planta, você está seccionando, cortando a gema apical.
você vai estar quebrando essa dominância da gema apical sobre as gemas laterais. E essas, a partir daí, irão brotar. Então agora você já aprendeu, inclusive, o sentido biológico dessa técnica. Outra coisa muito importante também usada na agricultura, esse conhecimento, é saber que o ácido indolacético, ele promove, ele estimula o desenvolvimento de raízes secundárias. As raízes, existe um tecido no interior da raiz chamado periciclo. Esse tecido é o tecido de origem das raízes secundárias. Então eu tenho uma raiz principal e dessa raiz principal vão brotar raízes laterais. Nesse caso, você tem aí um hormônio responsável pelo início disso, pelo disparo, pelo gatilho que vai originar uma raiz lateral. Nas plantas também, nas estacas, nós temos a indução. Usando esse hormônio, na agricultura você pode induzir estacas a produzirem raízes adventícias. O que é uma raiz adventícia, Ricardo? Aquela raiz que brota do caule. Tá? Então, raiz secundária, quando uma raiz brota de outra raiz, e raiz adventícia, quando ela surge do próprio caule. Gostou? Então, continua aí que você vai ver essas e muitas outras informações importantes. Para fechar sobre a alcina, essas dicas de hoje, você vai perceber uma coisa chamada de indução ao desenvolvimento do ovário. Ou seja, a alcina é o responsável, o ácido indolacético é o responsável pelo desenvolvimento do ovário que vai originar no fruto. Então, já foi constatado que em algumas plantas em que não houve a fecundação do óvulo, com a aplicação do ácido indolacético, mesmo assim o ovário se desenvolve, dando origem a frutos partenocárpicos. Olha que maravilha, aquela fruta sem semente. Costuma se observar bastante em berinjela, também em tomate e até em uva, a famosa uva sem semente. Vamos falar de citocininas. As citocininas que são hormônios derivados da adenina, aquela base nitrogenada do DNA, do RNA, uma base úrica. Então, dessa base deriva-se os hormônios chamados de citocinina. Quando descobertos, olha que legal, ela foi descoberta como um fator de crescimento estudando a água de coco. Então, a água de coco é importante por também conter o hormônio do crescimento chamado de citocinina. Do crescimento, porque a citocinina estimula a ocorrência na planta de divisões celulares. Ela estimula com que as células se dividam e isso vai, lógico, junto com a ação da alcina, vai fazer com que a planta cresça, Células novas e a alcina atuando no alongamento da célula, isso vai fazer com que a planta cresça. Então, esses dois hormônios atuam juntos no crescimento da planta. Então, um hormônio importante também, porque ela ajuda a manter as partes jovens da planta. Onde que é produzida? Ela é produzida geralmente em gemas e partes jovens do corpo da planta. Citocinina, não esqueça, hormônio da juventude. Ela estimula sempre a ocorrência de divisões celulares para surgimento e manutenção de partes jovens no corpo da planta. E não esqueça, atua junto com outro hormônio do crescimento chamado de alcina. Vamos continuar agora para conhecer o hormônio etileno. Etileno é um hormônio em forma de gás. Esse gás, ele vai ser o responsável pela maturação de folhas, frutos, partes maduras da planta vão sofrer a indução, a senescência a partir do etileno. Então esse é aquele hormônio que você vai ouvir muito falar relacionado ao amadurecimento, especialmente de banana. Você vai ver aquelas experiências em que você tem na sua casa mesmo aí,
já observar seus avós, seus pais a colocarem frutas em lugares fechados, abafados ali, até com jornal, né? A gente coloca ali num balde, num recipiente, bananas, mas que ainda não estão maduras e coloca, né, abafadas ali com o jornal. Legal, né? E você pode fazer isso também com outros frutos, colocar banana madura para ajudar a amadurecer outros frutos devido ao etileno. E não esqueça isso que eu vou te falar, que é muito importante. O etileno é o responsável também pela abscisão foliar e a abscisão de frutos. Quer dizer o que é isso? Aquele descarte da folha, ou após o fruto estar maduro, aquela queda do fruto, aquela abscisão é induzida pelo hormônio etileno. Não esqueça disso, porque agora a gente vai falar do ácido abscísico, e é o ácido que não faz abscisão. O ácido abscísico é um hormônio que também estimula a senescência, mas a sua principal função observada é a indução da dormência das sementes. Esse hormônio, sabe-se que enquanto ele está em alta concentração na semente, a semente não germina. Isso parece algo ruim, mas se você observar do ponto de vista de que essa semente pode ficar armazenada por longos períodos, guardada para poder aguardar o momento certo para ser plantada e germinada, isso é um fator positivo. Então, o ácido abscísico também está envolvido com fechamento dos estômatos, algo emergencial que ocorre muitas vezes nas plantas. Os estômatos são aberturas nas folhas que servem para a entrada do CO2, ou seja, para a absorção de CO2, que é vital para a planta na realização da fotossíntese. Então, em momento de estresse hídrico, um dos primeiros mecanismos que a planta utiliza para se defender da perda excessiva de água é o fechamento estomático, o fechamento dos estômatos. Então, o ácido abscísico está envolvido também com essa função. Então, não esqueça disso. A indução da dormência das sementes é importante para armazenamento de semente, né? Para que essa semente possa ficar armazenada por longos períodos. Aguardar o momento certo para começar a plantação. E também o fechamento estomático. Aprendeu tudo isso? Se não, volta o vídeo novamente e assiste essa parte, porque você não pode perder essas dicas. O ácido abscísico não faz abscisão. Quando descobriram que não era ele que fazia, e sim o etileno, mas já estava dado esse nome e ficou comumente, popularmente sendo chamado assim. Agora nós vamos falar de um outro grupo de hormônios vegetais relacionados a crescimento. São as giberelinas, que junto às citocininas e o ácido endoacético também estimulam o crescimento da planta. A regulação do crescimento se dá pela atuação desses três hormônios, mas a função mais famosa das giberelinas é a quebra da dormência das sementes. Lembra quando eu te falei, agora há pouco, que o ácido abscísico induz a dormência, que tem uma importância isso, que a semente pode ser armazenada. Agora, a partir do que essa semente foi semeada e encontrou condições adequadas, ela começa a produzir, o embrião começa a produzir giberelinas. As giberelinas vão induzir a quebra da dormência. Isso também é importante em outro momento da vida dessa planta. A própria giberelina vai também estimular a floração. Então ela participa do crescimento, ela participa do estímulo à quebra da dormência e da floração nas plantas angiospermas. Galera, gostou desse vídeo? Não esquece, não saia daí sem deixar o seu like. E se você gostou e não é inscrito, eu te convido, se inscreve no canal. E cresce a cada dia porque está levando conhecimento, está levando informações importantes gratuitamente de biologia para que vocês tenham acesso ao melhor conteúdo e da maneira mais descontraída possível para te ajudar a suportar esse momento de tensão, né, da preparação de vocês. Então eu te convido, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho aí ao lado. Clica no sininho e marque a opção todas para você receber
todas as notificações a cada vídeo novo postado aqui. Agora é hora do intervalo, né? Vamos curtir o nosso recreio, né? Galera, fique com Deus e até a próxima. Olha, agora é hora, né? Eu não sou de ferro, é hora daquela diversão.